Meu amigo, meu irmão, senador Stevenson Valentim, presidente dessa sessão. Quero saudar aqui as senadoras, os senadores, funcionários dessa casa, assessores, convidados que aqui estão, brasileiras, brasileiros que nos acompanham pelo trabalho digno da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, eu subo essa tribuna estarrecido, com o coração na mão, com tamanha inversão de prioridades e valores que nós estamos prestes a sofrer amanhã aqui no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu apelo para o bom senso das senhoras senadoras, senhores senadores, independente se é contra governo, a favor de governo, de direita, de esquerda, de centro, não interessa. O momento agora é de solidariedade, de compaixão, de empatia, de ação para o Rio Grande do Sul, um estado devastado. Pessoas morrendo. O Brasil está com o olho lá, com o coração lá, com a alma lá, senador Cleitinho. E aqui no Senado parece brincadeira, mas a pauta começa amanhã na CCJ para a volta de bingo, é isso. Para a liberação de cassino. Está de brincadeira. A sociedade quer participar desse debate, mas não pode. O Senado não pode ser sorrateiro a esse ponto, de se aproveitar de uma tragédia e fazer outra tragédia. Porque é uma tragédia. E eu trago os números aqui, para o Brasil, nesse momento, o que é que representa a volta de bingo, cassino e jogo do bicho para o Brasil. Tanto é que instituições seríssimas da República, como PGR, Polícia Federal, COAF, Sindifisco, têm notas técnicas contra esse PL. A CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, nota contra. Os evangélicos, temos aqui um senador evangélico, nesse momento, senador Marcos Rogério, também firme contra, inclusive o Silas Malafaia fez um vídeo fortíssimo, chamando a responsabilidade do Senado brasileiro nesse momento dramático da nação. Trata-se da votação do PL 2234/22, que visa a legalização da jogatina no Brasil e que deixa as famílias, defensores da vida, contra a lavagem de dinheiro, contra a corrupção, muito preocupados. Desde 1991, quando começou a tramitar o PL 442 na Câmara dos Deputados, que o poderoso lobby dos jogos de azar vem fazendo muita pressão, inclusive no Congresso Nacional, principalmente, com parlamentares, só que sem sucesso nesses últimos 30 anos, senador Cleitinho. Porque, graças a Deus, tanto a Câmara como o Senado nunca deixou de estar em sintonia com a grande maioria do povo brasileiro, que sempre rejeitou os jogos de azar. O brasileiro é contra, porque sabe o que é ter um viciado em casa, um familiar que perde tudo, o endividamento chega no teto, ele perde o emprego, perde o casamento, perde a família e perde a vida, porque acaba atentando contra o maior bem que Deus nos deu, que é a vida. Nenhum dos argumentos favoráveis, senhor presidente, nenhum, apresentados pelo lobby, resiste a um bom debate técnico. Por isso que a realização de audiências públicas, como a única que ocorreu na CCJ, isso aqui é um assunto que tem que ter 10, 20 audiências públicas. Só teve uma na CCJ na semana passada, com especialistas de um lado e do outro. Foi importante para desmistificar algumas informações aparentemente positivas, mas que não se sustentam. Senador Fernando,
a jogatina, bingo, cassino, não traz emprego, falácia, está aqui os dados, não traz nova receita, vai canibalizar o comércio e não traz turismo. O cara tem ali na França, cassino, ele vai acordar de manhã, não, agora me deu vontade de ir para o Brasil, vou lá jogar no Brasil, está de brincadeira. Se ele vier por outros interesses, e a gente sabe, porque nós somos do Nordeste, senador Stevenson é do Nordeste, o interesse é a prostituição infanto-juvenil. Nós somos vítimas disso, as nossas meninas do Nordeste. Então, é uma falácia que isso atrai receita, emprego e turismo. Está funcionando uma CPI na casa para investigar desvios, manipulação de resultados, corrupção com modalidade nas apostas esportivas, que nós votamos há 6 meses. Olha que loucura. Recentemente regulamentada pelo Congresso, mais conhecido como as bets. Senador Humberto Costa, já começam a aparecer estudos mostrando o comprometimento dos recursos do Bolsa Família. Sabe quanto? Datafolha. R$100 do brasileiro já comprometido com casa de aposta. É uma tragédia que a gente está vendo a pontinha do iceberg agora, mas em pouco tempo a gente sabe do estrago que é feito, do drama social. Em praticamente todos os países onde o jogo já foi liberado, ocorreu um aumento de taxas de criminalidade, principalmente de furtos, busca de dinheiro para atender a compulsão, fraudes pela compulsão do jogo ou mesmo para pagar as dívidas contraídas. O primeiro dos argumentos dos magnatas, porque esse projeto é feito para magnata, eu chamo a atenção, é que vai gerar receita. O lobby apresenta sempre números inflacionados e irreais, pois eles nunca levam em conta a forte diminuição de receitas provenientes de outras atividades econômicas, como os restaurantes, lojas, shows, teatro, cinema. Ocorre, na realidade, um fenômeno de transferência econômica negativo, conhecido como canibalização. O mesmo raciocínio se aplica a outro dado fantasioso, que é o da geração de novos empregos. Ocorre, na realidade, o mesmo fenômeno de migração de trabalhadores de outros setores que pagam mais, senador Humberto Costa, do que o que os cassinos e bingo pagam, que é um subemprego muitas vezes. Lá nos Estados Unidos, eles têm dados no Ministério do Trabalho com relação a isso. 40% menos ganha funcionário de cassino em relação às outras atividades. Outra falácia diz respeito à indústria do turismo. Se existe um país com enormes e diversificados potenciais turísticos, é o Brasil, com suas belezas naturais, um povo hospitaleiro e tudo de bom. Isso sem contar com o grande risco do incremento do chamado turismo negativo, relacionado à prostituição, pedofilia e drogas, que esse tipo de coisa, porque muitas vezes vem junto com o jogo tráfico de droga, tráfico de arma e uma série de coisas ruins. Para termos uma ideia dessa propaganda enganosa, basta citar o exemplo de Las Vegas, a meca da jogatina no mundo, onde apenas 14% dos jogadores são estrangeiros. Você sabia disso, senador Marcos Rogério? Lá, 14% são estrangeiros apenas. Que coisa é essa que gera turismo? E tu sabe qual é o percentual dos que vão jogar nos cassinos que vão para Las Vegas? Só 4%. 14% são estrangeiros, só 4% que vão lá jogar. Apesar, para encerrar, senhor presidente, dos altos custos sociais com a fiscalização, segurança, saúde, porque a cada dólar arrecadado com a tributação de cassino e bingo, gasta 3 com doença mental, com problema de segurança pública, com fiscalização. É importante que a gente saiba que o jogo ilegal continua e muitas vezes é ampliado. Então cai aquele argumento, já existe jogo acontecendo, vamos legalizar. Muito pelo contrário.
aumenta, segundo estatísticas de alguns outros países. E para encerrar, já ultrapassei meu tempo, agradeço, presidente, eu só quero dizer que é o mesmo fenômeno que acontece com os países que, por exemplo, legalizam as drogas, como a maconha. O tráfico continua existindo com a vantagem de não pagar nenhum imposto e não estar mais sujeito ao risco de severa fiscalização. A Federação Nacional dos Policiais Federais, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, COAF, PGR, já demonstraram em vários relatórios e notas técnicas que a jogatina legalizada é a grande porta de aberta para a sonegação, evasão de receita e principalmente lavagem do dinheiro sujo oriundo do tráfico e da corrupção. O texto do PL cria CID Jogos, com alíquota generosa de 17% sobre as apostas. É um percentual inferior ao cobrado de muitos produtos, combustível e energia elétrica, por exemplo. Poderemos vir a ter mais de 60 cassinos, 500 bingos e milhares de pontos de jogo do bicho espalhados por todos os lugares, atraindo o dinheiro do pão, do feijão do trabalhador, que vai para o jogo atraído pela felicidade de acesso brutal a uma propaganda enganosa que vai ficar rico. Apesar de tudo isso, o PL ignora a gravíssima questão da ludopatia. Estatísticas mundiais apontam que em países com jogos de azar liberados, entre 1% e 5% da população torna-se um ludopata. Isso no Brasil significa ter entre 2,5 e 10 milhões de viciados. Já temos problema demais, para que esse? Artigo publicado no New York Times mostra que entre 50% e 80% dos ludopatas já pensaram em suicídio. Média da população é 5%. E entre 13% e 20% já tentaram ou já conseguiram se matar. A média da população, sabe quanto é? 0,5%. Concluindo, se a situação já está ruim, com essa proposta que escancara a jogatina, tudo deve piorar, para a satisfação da ganância de poucos, porque quem ganha é o dono da banca. Milhões de vidas de brasileiros serão destruídos. O Brasil não precisa disso. Está em nossas mãos defender e aprovar leis que melhorem a qualidade de vida do povo brasileiro e rejeitar completamente iniciativas tão danosas como a legalização de jogos de azar, ainda mais num momento como esse, de tragédia dos nossas irmãs e irmãos do Rio Grande do Sul. Jamais poderíamos debater um assunto desse, e eu espero que o presidente Davi Alcolumbre, com as lideranças aqui, tirem esse assunto de pauta, porque é um golpe nos brasileiros discutir esse assunto tão importante, num foco onde está todo mundo olhando para resolver o problema do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa os colegas por eu ter me excedido bastante dessa vez.